né, no desdobramento, né? Aliás, no desdobramento não, antes um pouco, né? Durante o período de invasão holandesa, não sei o quê, de Uruaçu, Cunhaú e Uruaçu e tal, algumas personagens meio assustadoras da história, o Jacó Rabi, não sei o quê, essa gente. Isso, professor, a vinda dos holandeses, portugueses, fez uma mistificação aqui no povo do RN, né? Há pessoas de determinadas regiões que são mais mestiços. Embora se exagere um pouco isso daí. Porque, por exemplo, as pessoas costumavam dizer que o pessoal do Seridó, o biotipo, não sei como é que as pessoas dizem, que é o mais correto, muito altos e muito sanguíneos, muito brancos, etc., seriam descendentes de holandeses. Cascudo acabou repondo a verdade nesse negócio, descobrindo que as pessoas que vieram para essa região aqui do Rio Grande do Norte eram pessoas de uma região lá de Portugal, acho que do Minho, do Rio Douro, acho que é um rio famoso que tem também por lá para Portugal. Rio Madeira? Não é o Rio Madeira, não. É mais para aquela região do Minho e do Douro, acho que já na direção lá do Porto, que teriam se localizado em Caicó, e a descendência desse povo é que tinha essa característica e tal, aí logo associado e tal, não há propriamente um registro disso, seguro. Mas fundamentalmente, quer dizer, deu-se aqui no Rio Grande do Norte o mesmo processo de formação cultural que se deu no restante do país. Embora eu estava dizendo isso, quer dizer, aqui a gente tem a presença de alguns ciclos econômicos, né, sobretudo do sal, da carne seca que era preparada, das oficinas de carne que eram preparadas em Macau, em Mossoró, etc., utilizando exatamente o sal, que era uma coisa que surgia naturalmente, né, por conta da cristalização da água salgada, de empoçado, etc. E deu outro tipo de formação. Mas há o homem, né, no processo de dominação, de consolidação de posse, etc., do interior, do sertão, que é feito a partir das entradas, né, de pessoas que iam conduzindo bois e vacas e tal, que ajudavam a fixar e tudo. Há a presença do negro, mas não numa quantidade muito expressiva, pelo que eu expliquei no começo, quer dizer, os engenhos daqui que existiram não chegaram a ser tão grandes e importantes economicamente como os que haviam em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, etc., mas uma presença que até permanece com restantes, com comunidades quilombolas que foram ficando, os chamados negros do Rosário, né, que vocês já devem ter ouvido falar, então, tem em Caicó, tem para a banda da... Não, perdão, professor, não seria Negros do Riacho, não? Negros do Riacho, que normalmente adquirem esse nome de Negros do Rosário por conta da participação deles nas festas, onde há a escolha de rei, da rainha, dentro das comunidades e tal. Mas esses negros que se localizaram em vários pontos do interior do Rio Grande do Norte são remanescências exatamente desses escravos que fugiam ou que foram libertos, procuraram outros locais para viver e assim por diante. O algodão também era forte. A presença do algodão, né, como um tipo de economia muito vigorosa que se verificou sobretudo no Seridó e na região do oeste, lá na região de Mossoró, no sertão lá de Paulo dos Ferros, enfim, no sertão, né, como um todo.
a cana-de-açúcar, naturalmente, que já subiu aí, e pouco mais. Tinha mineração também, não é? A mineração vai muito depois, né? A mineração vai vir quando começa a exploração em algumas províncias minerais, como lá também lá em Caicó, lá em Currais Novos, Xelita, etc., que é uma coisa que vem mais para próximo, né? Não passa a ser tão expressivo, senão nesse momento. Aí realmente, tanto que Currais Novos é uma cidade que, embora tendo sido muito favorecida pela presença do algodão, né, da cultura do algodão, ela ganha um novo impulso exatamente quando chega a exploração da xelita. É uma coisa que realmente faz crescer muito a cidade. Professor, a cultura negra ela foi tocando para essas tradições da dança, das comidas, algumas celebrações? Sim, certamente, né? Mas juntamente com uma contribuição portuguesa, né? E também alguma coisa, porque a manifestação folclórica é uma coisa eminentemente compósita, né? O povo vai cultivando certas manifestações que são enriquecidas com outros elementos que vão chegando. Você, por exemplo, um espetáculo como o Bumba Meu Boi, que aqui em certas regiões aqui do Rio Grande do Norte se chama Boi Calimba, ele pode ter uma conotação, né, numa determinada cidade, e pode apresentar variantes, né, na concepção do espetáculo em outras cidades. Na época em que o folguedo é brincado aqui, ocorre diferentemente do que acontece, por exemplo, em certas regiões do país, em outras regiões onde também esse folguedo existe, que é o folguedo também trazido, né, da Península Ibérica, né, de Portugal, etc., né? Então, é muito comum determinados folguedos, como por exemplo o Congo, ou então o Reiçado, que tem uma contribuição muito forte negra, né? O fandango, né? A presença de elementos portugueses, elementos africanos e assim por diante, até espanhóis, né? Porque aí tem e mouros também, né? Porque o brinquedo todo, no caso do fandango, é um confronto, uma espécie de batalha entre cristãos e mouros. A presença dos americanos também teve uma mudança bem significativa aqui, né? Talvez a mudança mais significativa, vamos dizer assim, pós-guerra, né? Aí já, num período que se torna muito próximo se não do de vocês, já pelo menos do meu, né? Porque do final da década de 30 para 40, mais precisamente na altura de 42, etc., que a guerra se inicia no final da década anterior, né? Mas, os americanos começam a se localizar em Parnamirim, que ainda é uma extensão de Natal. Parnamirim não é município, não é cidade ainda nessa época, na altura acho que de 42, por aí. Obviamente eles têm como alternativa para se divertirem, para circular, comprar coisas, né? É Natal. Parnamirim não passa de uma base que é a base deles, americanos. Não tem nada de especialmente interessante nesse tipo. Então eles vêm muito aqui à cidade e causam, obviamente, muita admiração. São pessoas diferentes, que não apenas de falar diferente, mas de se comportar de maneira diferente, de vestir camisas, jeans, eventualmente eles chamavam as camisas, acho que chamavam slacks, as camisas e tal. Até então as pessoas ainda
quase que obrigatoriamente vestiam-se de paletó, aqui nesse clima horroroso da gente, todo mundo circulando de paletó, técnica e gravata para cima e para baixo, etc. Então isso vai promover, a presença deles vai promover uma transformação, né? Ou pelo menos uma influência muito grande na mudança de costumes. Foi positivo? Você avalia como positivo ou negativo? Eu não sei, eu acho que é inevitável. Né? Não tem como, quer dizer, basta você considerar o que está acontecendo nos dias de hoje, quer dizer, com essa instantaneidade cada vez mais louca da comunicação, o mundo se tornou um pequeno planeta onde praticamente todas as pessoas sabem o que as outras estão fazendo e, enfim. Mas o que levou talvez o Potiguar a querer ter alguns costumes parecidos com os dos norte-americanos? Porque isso é natural, né? As pessoas que parecem como mais bonitas, mais poderosas, mais não sei o que, normalmente tem essa coisa de influenciar, né? Na mudança de costumes, as pessoas tendem a querer imitar o diferente, né? O que vem de fora. Isso é uma coisa que, curiosamente, se dá em todas as culturas. Na cultura primitiva, por exemplo, é sabido que, por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas ficaram absolutamente enlouquecidos com aquelas roupas de escola de samba dos portugueses. Né? Vocês imaginem como é que eles não chegavam depois de passar meses em alto mar, né? Fedendo, feito carniça, e adeus. Tanto que há até alguns estudiosos, tipo Gilberto Freire, que tem um livro fundamental para estudar a cultura brasileira, mas que nem por isso também é desprovido de alguns equívocos, alguns exageros, alguma coisa assim. Ele diz que quando os portugueses chegaram ao Brasil, praticamente desciam, pisavam na carne feminina, e as mulheres praticamente se ofereciam. Isso é uma pequena safadeza, não é, antropológica do nosso Gilberto Freire, porque na verdade o que faziam as mulheres ficavam fascinadas com aquilo, da mesma maneira que os homens também achavam, tanto que eles queriam. Na carta de Caminha tem uma coisa muito engraçada. Tem Caminha narra um contato de um português com um índio, e o índio fica apontando para um colar que o português está usando assim, e a interpretação que Caminha dá dessa história é que os índios estavam querendo dizer para eles que na terra tinha aquele, entende, uma coisa de ouro, alguma coisa como aquele metal precioso, ou seja, eles interpretavam como eles queriam interpretar. É a mesma maneira como Gilberto Freire também colocou essa história daí, quer dizer, dando a impressão de que as índias eram sensuais, eram safadinhas, que se esfregavam nos portugueses. Não aconteceu exatamente o contrário. Os safados do português encheram as índias de doenças venéreas e coisas assim, um horror, viu? Parece. E hoje a gente tem né, uma cultura com literatura, poesia, artesanato. Como o senhor avalia? Qual que, na verdade, se sobressai, que leva o Rio Grande do Norte, mostra mesmo o RN, a cultura do nosso povo, para o exterior, para outros estados? Eu não sei se tem um setor que tenha essa proeminência, não é? Mas o que eu posso dizer é que a gente está vendo um momento particularmente interessante na criação literária, né? Basta ver a quantidade de editoras que tem o Rio Grande do Norte. É muito engraçado esse tema, no momento que os livros praticamente estão deixando, ou pelo menos as pessoas vivem apregoando o fim do livro, e vai acabar, e não sei o que tal, está multiplicando editor, e quase toda semana tem lançamento de livro na cidade. Então,
Claro que aí você tem que separar o joio do trigo, saber o que é realmente bom e importante e o que não é, né? Então, mas seja como for, há um movimento expressivo nesse sentido. Se você considerar a área musical, está acontecendo uma coisa muito interessante, né? Aliás, com o concurso da nossa FM universitária, que dá realmente uma força muito grande, né, para a produção musical aqui do Rio Grande do Norte. Vários compositores de talento, algumas pessoas de muita expressão, também na área erudita, né? O movimento teatral está muito rico, né? Se você considerar, por exemplo, que vem fazendo o Klaus de Shakespeare, se você considerar os movimentos de teatro de rua que existe em todo o estado do Rio Grande do Norte. Essa cidade que eu mencionei há pouco, por exemplo, Jean Louis, lá no Alto Oeste, é uma cidade pequenininha e, no entanto, tem um grupo de teatro lá, importantíssimo, um grupo de rua que existe lá. E eles fazem muita movimentação nesse sentido. O jornalismo tem dado uma boa demonstração de resistência. Nós estamos com 3 jornais diários na cidade, de boa qualidade, todos os 3 jornais impressos, né? A Tribuna do Norte, o Novo Jornal e o Jornal de Hoje são jornais, sem contar alguns outros que existem na área metropolitana, etc. E em Mossoró também, onde curiosamente 3 jornais impressos existem também. Em Mossoró tem o Mossoroense, tem o Jornal de Fato e tem a Gazeta do Oeste. Você é de Mossoró? Não? Mas você sabe da existência desses jornais? Muito bem. Então, o artesanato também continua muito rico, mas com um componente que é estranho, porque é bom e é ruim, né, para o artesanato e para a arte popular como um todo, que é o negócio do turismo. Bom em que sentido? Porque os artesãos e o pessoal que produz arte popular tem como escoar, né, o que produzem. E ruim em que sentido? Porque a pretensa pureza dessa criação artística muitas vezes fica rigorosamente comprometida, né? Há situações que se tornam verdadeiras piadas, às vezes. Não sei se vocês têm ideia, tem um dos elementos mais característicos da cultura aqui do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de artesanato, de arte popular, é um galo que existe, que foi concebido por uma artesã lá de São Gonçalo do Amarante, chamada Dona Neném, que é lindo ele. A decoração é simplesmente tipo uma açucena grande nele, ele é branquinho e tal. Quando passou uma novela aqui em Natal, uma novela de televisão chamada Meu Rico Português, faz tempo, vocês não eram nem nascidas, aí foi uma tarada de uma mulher lá, Dona Neném, a senhora devia fazer um galinho assim, ó, com o retrato do galo português, lá que estava na novela, etc. Então, esse tipo de influência é inevitável, esse tipo de ação que muitas vezes acaba comprometendo isso que eu chamo de uma certa pureza da arte e tal, e que é, obviamente, estimulado pelo turismo, né? Que é outra coisa inevitável. Você não tem como parar o tempo e dizer assim, não, o artesão continua a fazer exatamente como ele fazia 50 anos atrás. Que é o grande desafio do folclore, que é uma coisa que torturava muito meu irmão Dave Gurgel, que era folclorista, era exatamente essa questão, né? Porque não tem como você ter um que chega e que dá uma sugestão para um traje com um tipo de tecido diferente, coisa assim. Então, na verdade, eles próprios é que criam em cima do... Só os que acabam faltando iniciativas, políticas públicas que fortaleçam essa questão do folclore. Eu acho. Um pouco eu acho que na medida em que essas políticas públicas pudessem cada vez mais não tentar interferir
na produção dessas pessoas, garantindo a essas pessoas a possibilidade de continuar trabalhando sem outras interferências e tal, e promovendo o escoamento disso, garantindo a subsistência na palavra dessas pessoas, aí seria o ideal. Mas hoje em dia o que se vê é o poder público cada vez mais se tornando uma espécie de produtor que arrebanha esses artistas e artesãos e não sei o quê. Por quê? Porque o poder público consegue até distorcer coisas concebidas com muita criatividade e muito boa intenção, como essas leis de incentivo cultural, para promover eles próprios. Eu estou falando isso e fico muito à vontade para falar, porque como eu sou o roteirista daquela história lá de Mossoró, do Chuva de Bala, esse povo lá faz esse negócio com recursos. Ultimamente até que não. Ultimamente parece que, não sei se houve uma área do Ministério Público, não sei o que tal, deu em cima, aí eles passaram a arranjar meios de empresas que passassem a colaborar, financiar, ajudar na produção. Mas antigamente era tudo lei de incentivo cultural, que em tese é exatamente criada para estimular o artista, o artesão, aquele que não tem condição de, por seus próprios meios, publicar um livro, coisa assim, enfim. Seria o Chuva de Balas hoje um evento, o maior evento que possa falar um pouco da história do Rio Grande do Norte? Não sei, há outros espetáculos com essa característica também em outros municípios. Eu não saberia dizer para vocês. Mas talvez esse tornou mais conhecido. Esse porque? Por causa do episódio famoso da resistência da cidade ao bando de Lampião, etc. Né? Mas há, por exemplo, grandes espetáculos assim em Açu, Alto de São João, onde mais, meu Deus, eu não sei se em Santa Cruz alguma coisa ligada a Santa Rita, né, que é aquela estátua, né? Enfim. E essa parte ligada, não sei se poderia chamar de turismo religioso, é uma coisa que também tem crescido muito por aqui, né, do ponto de vista cultural, né, já quase firmando uma tradição. Essa coisa das festas juninas, porque a gente fala muito nessa história do Mossoró, não sei o que e tal, mas, por exemplo, se você vai a Furainovos, na época do São João, você vai ficar absolutamente surpreendida com o que acontece lá. A cidade fica totalmente, sabe, ligada numa programação maravilhosa que eles fazem lá. Eles fecham aquilo dá o quê? Dá uns 2 ou 3 quarteirões, não sei, de uma rua bastante larga que tem lá, fazem arquibancadas de um lado e do outro da rua, e acontece um festival de quadrilha estilizado, que é uma coisa fantástica, né? Uma coisa realmente espantosa, sem contar a festa. A gente pode dizer que ali realmente é uma tradição de um povo, uma cultura local, né? Porque passa anos e anos e permanece forte. Sendo que tem esse componente que é uma novidade também, né? E é essa desse tipo de influência que os folcloristas mais arraigados, tipo daí, sempre achavam, né, que é a coisa da quadrilha estilizada, né? Então, muitas vezes essas coisas acabam adquirindo uma conotação que incomoda muito, porque passa a ter um caráter pura e simplesmente turístico, uma coisa para inglês ver, entende? Mas é dessas coisas que é difícil você considerar, quer dizer, você não pode idealizar mais isso, né, nos dias de hoje, porque praticamente não existe mais alguma coisa, alguma manifestação desse tipo que você possa dizer, não, aquilo é uma coisa realmente essencialmente
não é pura, porque é realizada ainda da maneira... Não. Televisão está chegando, internet está chegando em todos os lugares que você possa imaginar, no sertão mais recôndito, não há o que fazer. Alguns autores, né, Veículo, folclorista, Jorge Fernandes, Câmara Cascudo, são pessoas que devem ser mais lembradas, mais fomentadas, dependendo do que eles trabalharam, nas escolas, entre outros pontos. Olha, eu acho que sim, porque essas pessoas aparecem como guardiões, né, de uma tradição, de uma memória, de uma... Entende? O principal deles, obviamente, sendo Cascudo, mas essas outras pessoas deram, sim, uma contribuição muito interessante. Deífilis Gurgel, Veríssimo de Melo, que praticamente está esquecido, foi uma pessoa importante na pesquisa antropológica, no estudo do folclore e tal, também por aqui, e outras tantas, né? Tá? Desculpe. E a Peri Araújo, ele fala muito na questão da figura do vaqueiro e das vaquejadas que ainda resistem nessas cidades do interior. Como é que o senhor vê essa questão também? Olha, eu vejo como uma situação similar a essas que a gente estava falando aqui. Quer dizer, de repente, as vaquejadas que eram competições que se davam espontaneamente nos pátios das fazendas, nos dias de apartação, se transformaram num esporte altamente rentável, né? Você tem hoje vaquejada onde os prêmios são absolutamente espantosos, né, no valor, carro, não sei que marca tal, entende? Antigamente então, era... regras rigorosas, não sei. Você imagina num pátio de uma fazenda uma reis sai espavorida e aí dois vaqueiros se dispõem a pegá-la e todos... Se tem regra para isso. Não é bem assim, né? Antigamente era hobby? Hein? Antigamente era como hobby? Não, o contrário. O contrário. Antigamente essas coisas se davam quando eles se reuniam reuniam às vezes 3 malhadas todinhas no pátio de uma fazenda para, através da marca de ferro, identificar de quem era a reis, bota daqui de coronel fulano para cá, do outro para lá. Aí, nesse momento, uma reis saía desse grupo e aí a competição se dava, claro. E aí foi, naturalmente, que estabelecendo essa emulação, né? Vaqueiro fulano é um cara mais... melhor derrubador, outros, não, vai ter uma fazenda tal, tem um vaqueiro. E aí a coisa foi começando realmente a virar propriamente uma competição. Mas remotamente, por exemplo, esse tipo de situação era feita como uma demonstração para pessoas que chegavam em visita à autoridade, não sei o que e tal, na fazenda do avô da minha mulher, lá nesta famosa região de Jean Luís, eu ouvi da parte dele uma vez e de outras pessoas que também estavam por lá, que houve uma vaquejada, foi feita uma demonstração de derrubada de gado para Getúlio Vargas, quando estava viajando por aqui, na altura de quando ele se candidatou a presidente, acho que na altura de 50, por aí, final dos anos 50. Então, agora, depois passou a ser essa história das competições. Então, a beleza realmente da manifestação cultural enquanto competição, etc. e tal, perdeu muito do seu caráter mais ingênuo, mais puro, talvez, e tal, em favor de uma coisa mais utilitária. Mas dizer assim, se eu derrubar a reis nessa, vai ser... É uma coisa tão louca isso que, por exemplo, eu tenho um amigo
cujo filho faz esse tipo de participação nessas vaquejadas aí. Ele disse que outro dia o menino foi numa competição dessa, parece que derrubou quatro vacas e não conseguiu se classificar para uma etapa tal. Sabe por quê? Porque a vaca caiu em um determinado momento com a pata fora do risco, não sei o quê. Aí é uma loucura você poder imaginar, sabe? É um negócio, tem que haver uma FIFA da vaquejada nesse dia, né? Entende? Então, agora, é curioso observar o seguinte, que na tradição literária do Rio Grande do Norte tem uma figura interessantíssima, né? Que é o chamado poeta das vaquejadas, Fabião das Queimadas, né? Que era já que a vaquejada entrou para valer na nossa conversa, um poeta que tinha uma tal força, era um homem de tal modo inteligente, que, sendo negro, cantando, comprou a sua própria alforria, comprou a alforria da mãe dele e de uma sobrinha com quem ele acabou casando depois. Antigamente isso não chegava a espantar nós. Na história de Barcelona tem. Não era safadeza dos tios. Os tiozinhos não eram safados, não. É porque casavam mesmo, porque sobrinha achava o sobrinho bonito, então acabava casando. Enfim. E Fabião, aconteceu isso. Claro que para que ele adquirisse essa notoriedade, essa coisa toda e tal, ele tinha que ter, né, naturalmente, uma certa compreensão do senhor das terras onde ele morava. Ele morava ali com a banda como é que chama aquilo lá, meu Deus? Não sei o que, dos velhos, Lagoa dos Velhos. Barcelona, exatamente. Você falou Barcelona, é sempre estranho imaginar que tem uma Barcelona aqui no Rio Grande do Norte, né? Tem. Mas tem. Você é de lá? Eu sou de São Tomé. É a cidade pertinho, vizinha. ali Minha avó pertinho, mora em Barcelona. Exatamente. Aí tem um sítio que tem lá uma homenagem a Fabião. Pronto, exatamente. Um tipo muito interessante, né? Em relação ao prato, na culinária, o camarão você foi Olha, mesmo? só para não perder essa coisa, a gente não pode falar de literatura, de poesia popular no Rio Grande do Norte sem mencionar um poeta de Mossoró importantíssimo chamado Antônio Francisco. Antônio Francisco é um poeta de uma qualidade realmente extraordinária. Não, ele faz poesia com uma forte conotação social, mas não panfletária, né? Uma poesia capaz de, por exemplo, retomando um pouco a ideia da viagem a São Saruê. Vocês sabem que viagem a São Saruê é exatamente aquela história, né, do sujeito que vai viajando por um país imaginário, onde os rios são de leite, as barreiras são de carne assada, nasce dinheiro nas plantas, essas coisas assim. E ele faz um poema chamado Meu Sonho, que é a história do sujeito que vai dormir e sonha entrar num país desses, né? Num país que esse país, né, fabuloso, está na tradição ocidental desde a Idade Média, quando um tal país da cocanha, que é o primeiro exemplo que teve essa história aí. Então esse Antônio Francisco vai descrevendo exatamente essa história que é maravilhosa, e já para o final do poema, ele vai sendo guiado para conhecer o país e ver as coisas bonitas que tem esse país por um sujeito, né, que mora lá, que reside lá. E aí o sujeito, a certa altura, pergunta de onde é que ele vem. Aí ele diz: olha, eu sou de um país onde os pais compram armas para os meninos no supermercado, para eles brincarem. E sou de um país, não sei o que e tal. Aí o cara começa a desconfiar dessa história, aí diz para ele assim: mas me diga uma coisa, você vem de um país
você vem de um país, você vem de um mundo onde crucificaram na cruz um sujeito chamado Jesus. Aí ele diz que a personagem, né, que viaja pelo país, diz que quis falar e não conseguiu, engasgou e não sei o quê. É tão bonito esse final de história, que é uma coisa que a gente se emociona lendo. E aí ele acorda, quando acorda ele diz assim, que não, né, acordei disposto a fazer um país diferente, enfim, dando uma missão nesse sentido. Pensava no social, né? Exatamente. E vários outros, fazendo sátira política, fazendo comentários a respeito da destruição do bairro onde ele morava, que era uma coisa bem natural, ainda bem espontânea, com pessoas na calçada conversando, e outras vendendo milho cozido e coisas assim e tal. E hoje em dia é trio elétrico na rua, é bala cortando no meio, enfim. Aí esse poema é sobre o bairro que ele mora ainda hoje, que tem o nome de Lagoa do Mato, lá em Mossoró. Então esse poeta maravilhoso, Antônio Francisco. Você encontra material dele disponibilizado na internet, né? Com certeza, com certeza. Eu falei Antônio Francisco, vamos inverter esse nome para entrar na figura que Mário de Andrade descobre aqui, em 29, Chico Antônio, e que Deífilo redescobre 50 anos depois, né, quando todo mundo pensava que Chico Antônio já havia morrido. Chico Antônio era um cantador de coco que existia numa fazenda, dos pais de Antônio Bento de Araújo Lima, que era um sujeito muito amigo de Mário de Andrade. Quando Mário de Andrade vem ao Rio Grande do Norte e se demora praticamente um mês por aqui, e na companhia de Cascudo, e aí viaja por 1000 lugares e tudo, tal, e recolhe muito material de folclore na época e tal. Aí, chegando nessa tal fazenda, alguém disse para ele: doutor Mário, tem aqui um cantador que é muito engraçado, ele, então, um jeito chamado Chico Antônio. Aí vem Chico Antônio cantar para Mário de Andrade. Aí Mário de Andrade fica realmente deslumbrado com aquilo lá, né? Ele faz um tipo de improviso que é muito surrealista, muito louco, e ele tem uma maneira de cantar toda especial, e tinha um timbre de voz muito bonito, cantava muito bem, tudo. E aí depois, passado Mário de Andrade vai embora, some Chico Antônio, acaba Chico Antônio. Cascudo, o próprio Cascudo, nunca dava notícia dele, não tinha propriamente. Até que nas pesquisas que ele fazia, na época que era professor aqui na universidade, Deífilo, passando lá por Pedro Velho, que é onde se localizava a fazenda dos pais de Antônio Bento de Araújo Lima, recebe a informação, a mesma que Mário de Andrade teria recebido. Doutor, tem aqui um cantador velho aqui, chamado Chico Antônio, tá? Ele, pelo amor de Deus, esse homem ainda está vivo? Ele, mas vive bebendo cachaça, não sei o que e tal. E o fato é que Chico Antônio ainda se apresentou em vários lugares. Tem um programa na TV Universitária gravado com ele, do Memória Viva, e chegou aí para um programa que valorizava essa coisa da cultura popular, que existia então na TV Globo, chamado um programa de Rolando Boldrin. Era na TV Globo, agora estou em dúvida, não sei se era não, hoje é na TV Brasil, né? Aquele mesmo apresentador tinha um programa que eu acho que era na TV Globo, sim. Era aos domingos de manhã, eu acho, esse programa. Viola, mas não. Minha Viola, TV Brasil e Inesita Barroso. Esse de Rolando Boldrin, nessa época, era. Eu não lembro do nome. Não lembro. Mas era um programa com a mesma característica do Senhor Brasil. Não é Senhor Brasil que ele faz na TV Cultura? Então, com aquela mesma característica que ele fazia. E Chico Antônio foi levado, Deífilo foi com ele. E ele se apresentou lá no programa de Rolando Boldrin nacionalmente e tal. A FUNAP chegou a gravar um LP, ele cantando ainda.
já perto de 80 anos, então, muito interessante. Esse cantador de coco era uma coisa bem característica aqui do Rio Grande do Norte? Era, porque tem um desses cocos que ele cantava, que esse menino que o pessoal curte muito, ele chama Isaac Galvão, gravou, que cantava mais assim: "Ei, Boitungão, boi do Maiorão, sabe, é uma música muito bonita, porque é muito de raiz mesmo, né? Do sertão mesmo. Em relação ao culinário, o camarão se tornou aí, né, o prato do potiguar conhecido, né? E até tem interessante um contexto que histórico, seja assim, né? É até interessante que seja esse exame, porque ela está ligada diretamente à tribo indígena, né? Que havia aqui os potiguares, etc. E é de fato uma tradição muito forte. Agora, no sertão, lembra que eu, no começo da nossa conversa, mencionei as oficinas de carne seca, porque essa carne era exportada para Pernambuco, enfim, para onde houvesse demanda, né? E a necessidade de um produto que não fosse propriamente perecível. Aí o desenvolvimento da carne de sol, que vai acontecer agora mais fortemente no Siridó, né? Que a carne de sol de lá de Caicó é famosíssima, né? Eles têm um processo de salga e de permanência sob o sol, né? Exposta à luz solar, que é só deles, parece, porque é uma carne especial que eles têm lá. Então é outra coisa que... É essa coisa de litoral e sertão, né? Com todas essas características, né? Os doces de Caicó, filhóis. Vocês conhecem filhóis, não? É um doce meio sem graça, com melzinho, né? A tapioca com ginga, que também ainda no litoral. Também. Isso aí já é uma coisa meio sofisticada, né? Não, com ginga não, porque é de lá do mercado da Redinha, né? Mas essas outras que fazem essas tapiocarias que inventaram eles, aí já é uma coisa mais exibida. A tapioca tradicional é aquela do coco, né? Então o grude, que também vem lá de Extremóis, tá certo? Luiz, você tem mais alguma pergunta? Ele falou da música, né? Eu não sei se o forró ele tem muito a ver com a cultura potiguar, mas assim, esse movimento que está tendo agora do forró se transformar em um forró elétrico, um forró eletrônico, né? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, essa coisa é muito curioso, quer dizer, o processo de industrialização, ele vai criando um novo tipo de, eu já não diria escravidão, mas de dependência, não é? Econômica, que é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, você vai partindo de uma manifestação ainda muito forte, muito autêntica, estilo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, quem mais, meu Deus? Tinha outros cantores que não me ocorre agora, mas que vão chegando e se apresentando, etc., nas emissoras de rádio, entram na indústria fonográfica, tem um período de muita aceitação, mas depois acontece de havendo uma espécie de retração de gosto no consumo desse tipo de arte. No caso de Luiz Gonzaga, sabidamente, não sei se vocês chegaram a ver esse filme tão bonito que passou, Gonzagão de pai para filho, sabidamente na época que entra rock, iê, não sei mais que, então, aí houve uma retração naquele tipo de música. Luiz Gonzaga passou uma temporada, inclusive,
sem gravar propriamente. Ele se apresentava aqui e ali, não sei o que tal, mas, né? Tinha praticamente parado. Aí o que é que acontece? Aí a própria indústria começa a fazer lá suas exigências. Então tem um que chega e coloca um eco numa sanfona ligada na eletricidade. Estou dando um exemplo grosseiro. Então, no carnaval, para um exemplo ser mais forte ainda, no carnaval, o carnaval da Bahia, como é que chega ao que chegar? No momento em que Dodô e Osmar têm a ideia, acho que foi Osmar inclusive, que tem a ideia de eletrificar uma pequena guitarra que ele tinha, chamavam pau elétrico, não me lembro propriamente, tem um apelidozinho que eles colocaram. E aí saíram, aí aquilo lá promoveu uma renovação. Ora, o carnaval de rua sempre foi a base de pequenos grupos, normalmente de sopro, né? Tal como acontece em Pernambuco, tal como continua tentando resistir o carnaval de Pernambuco. Já começou a fazer uma coisa meio uma espécie de ônibus, ou de, não sei, que leva uma orquestra em cima, né? Já é uma coisa que, por exigência mesmo do momento que se está vivendo. E no caso específico do forró eletrônico, forró universitário, forró não sei o quê, tem ainda outro componente também, que é o uso, às vezes até o abuso da coisa do duplo sentido, né? Que aí pegou-se também como um elemento bom para se explorar industrialmente. Então isso começou a... Mas o que acontece no final das contas é que o que acaba ficando é o que realmente tem qualidade especial, né? A gente vê a quantidade de artistas que chegam e somem da mídia, né? Eu estava lembrando outro dia, tem aquele não tem um latino, esse latino não tinha uma namoradinha, uma quase menina muito bonitinha que chegou... Hein? Kelly Key, né? Que chegou inclusive a gravar uma coisa, foi uma loucura, acabou aquela moça, né? E ele, obviamente, ele muito malandro, ele tem lá seus esquemões e tal, uma porcaria também. Eu acho uma figura detestável. Mas enfim, mas outros não, esses vão ficando. Você vê, por exemplo, um artista como Dominguinhos, que nunca fez propriamente concessão. Dominguinhos era ele, a sanfoninha dele, aquele chapéuzinho de bosta de vaca de interior, né? Que ele botava na cabeça e tal, e tome-lhe a genialidade que ele tinha. Eu vi uma vez, não sei se vocês chegaram a ver esse programa, um programa dele com Yamandu Costa. Eles se apresentaram, às vezes, acho que no Sesc São Paulo, um teatro grande, bastante grande, eu não lembro que teatro era aquele. O fato é que Yamandu Costa, que também é gênio, né, simplesmente ficava reverenciando o tempo todo Dominguinhos, porque, sabe, o que Dominguinhos tocava, da maneira como ele tocava, era uma coisa tão sublime que o outro ficou, sabe, a ponto de aplaudir, não resistir num determinado momento. É um programa muito bem. Isso aí vocês podem conseguir em coisa pirata por aí. No próprio YouTube, né? No YouTube, pronto. No YouTube, com facilidade, vocês verão isso. É maravilhoso esse programa de língua. Agora, é isso que eu estou dizendo, quer dizer, você tem um forró que é um forró autêntico, quer dizer, hoje a gente não tem mais talvez uma figura da dimensão de um Jackson do pandeiro. Tem um tipo que se apresenta todo de branco, da carona larga, assim, como é o nome daquele cantor? Eu gosto dele, ele usa o chapéu, é bem cafonão mesmo, mas ele tem uma voz bonita, bem brejeira, bem...
Ele se apresenta por aqui ainda. Anda, você sabe quem é? Sei. Tá, eu não estou lembrando. Eu não gosto lembro o daquele nome. sujeito, hein? Eu não lembro o nome também, mas... Pois é, eu gosto daquele sujeito. Se você prestar atenção, ele canta de uma maneira muito autêntica, do ponto de vista dessa coisa mais tradicional, né? Mas alguém, por exemplo, no nível de um Jackson do Pandeiro, isso é claro que não se tem mais. Então, no meio dessa... você é capaz de descobrir, por exemplo, Gil gravou daquele menino, não sei se é baiano ele, como é, o que ele gravou? Que falta, não, essa que falta você me faz um amor, esse é Dominguinhos, não, acho que é desse compositor lá. Não foi que Gil gravou? Foi, que estava inclusive numa trilha de um filme também por aí e tal. Esse camarada é muito bom mesmo tal, né? Agora, existem alguns meninos que têm também algum talento e tudo, mas aí é uma coisa mais do ponto de vista de mercado, né? Mas do ponto de vista de mercado, aí é coisa que nem febre, tá? E passa. Certo. Você tem algo mais a acrescentar? Não, eu quero só agradecer vocês que me fizeram falar com tanto entusiasmo. É bom que a gente fala com entusiasmo, assim, às vezes fica uma coisa, cheque essas coisas aí. Pode deixar.